Essa fêmea, a rainha do cupim de solo, Sim. ela pare, cada parida dele é 3.000, 4.000 ovos. Que isso é tudo? É muita coisa. Caramba. Você nunca viu de perto. Não. É a pena que a gente não trouxe para poder mostrar alguns vídeos. Traz algumas fotos. As fotos que destrói tudo, cara. Tem alguma diferença daquele cupim que você vê no pasto e do cupim que se prolifera em casa? Boa pergunta. Aquilo também a gente não ia aprofundar, mas já que você puxou a corda, nós vamos ter que esticar. Isso. Esse cupim chama-se cupim montículo, é o Sintermes. O que acontece? Esse cupim não se alimenta de celulose. É diferente. É diferente. Ele é um cupim até, a morfologia dele é um pouquinho maior que o cupim de solo, e você compara ele com uma minhoca. Tá? Ele vai se alimentar somente de humus. Então ele não causa prejuízo? Não. A menos para o fazendeiro. Por quê? Porque aquele montículo que ele faz, aquilo é uma mistura de excremento, baba dele, o próprio corpo, fezes, tudo junto. A saliva, então ele faz aquela formação e constrói. Sim. É como se fosse um engenheiro. Aí o que acontece? Quando o fazendeiro precisa fazer a limpeza do canto para plantar, fazer a plantation dele, a lâmina do trator bate ali. E geralmente desfia a lâmina, quebra a lâmina, dá um certo prejuízo. Então, e é o único prejuízo que ele dá, porque se alimentar de celulose, ele não se alimenta. Tá? É diferente. É diferente. É uma espécie diferente. Isso. E tem duas vertentes. Uma fala que esse cupim dá muito em solo que é muito rico em macroelementos e microelementos. Um solo, vamos dizer assim, fertíssimo. As pessoas usam ele para pescar também, não usam? Usa. Principalmente a forma lá. Joga na água assim para atrair peixe. Isso, para atrair. A grande maioria, os índios fazem muito isso, até com cupim de árvore. Com nasotermes, que é outra espécie. Esse montículo que ele forma, ele atrapalha somente o fazendeiro. Ele não atrapalha a plantação. Tá? Então, aqui em Itaboraí tem bastante também. Sim, tem. Principalmente para aquela área lá de Porto das Caixas. Ali, Areal. É verdade, ali. Ali tem muito. Tem muito. No centro, você já viu? Estão dizendo que então, no centro tem. Aí tem que ter uma certa cuidado de falar. Ele também é subterrâneo. Então seria o Sintermes, que é esse cupim montículo. E o outro subterrâneo perigoso é o cupim de solo, que é o mais perigoso deles. Por quê? Dá em tudo. Tudo que imaginar, ele vai. Ele não come concreto, mas o pessoal vulgarmente diz que come concreto. Não, é uma mentira, é uma inverdade. Mas ele consegue passar pelas estruturas, porque ele vai arrancando partícula por partícula pacientemente, são milhões de indivíduos, e vai passando até chegar onde tem a comidinha dele, que é a celulose. Então existe. Como aqui tem bastante desse cupim montículo, aí tem essas duas vertentes, conforme eu estava te falando. Qual é o pior cupim que existe no Brasil? O que brabo é esse cupim de solo, que é o Coptotermes gestroi. Que dá prejuízo. Esse dá prejuízo. Esse dá prejuízo demais. Esse come uma casa de madeira toda, joga no chão. É por isso que esses monumentos antigos, se não for bem preservado, vai cair. Igrejas antigas, museus antigos, vai cair. Cara, você tá com razão. Mas as igrejas antigas, como estamos falando de 200 a 300 anos atrás, um pouquinho, tem um descobrimento no Brasil, já te falei que é uma praga exótica. A única que é endêmica do Brasil é o cupim de madeira seca. Já tinha antes do cupim de solo. Então, as igrejas, antigamente, 200, 300 anos, eu não sei nem quantos aqui tem de Itaboraí, mas eu acho que é bem antiga também. Porra das Caixas tem uma. É bem antiga. Então, cara, o que acontece? Essas igrejas, a prevalência maior é de broca e cupim de madeira seca. Esse cupim de madeira seca é difícil você ver. Ele não anda no meio ambiente. Ele só passa de madeira para madeira se a madeira estiver intimamente ligada uma na outra. Ele não resiste bem à dessecação solar, tanto aos processos diretos de radiação direta, insolação, intermação, ele não resiste bem. Então ele só fica aqui na madeira. Ele não sai daqui. Tá? Só um jeito dele chegar aí na madeira em outro local é voando.
que faz parte do ciclo de toda espécie de cupim. Quando ele voa, aí ele pode chegar a aumentar o grau de destruição deles. Mas como a gente está falando de igreja, você imagina, em 100 anos já teve no mínimo 12 meses, já teve 2 revoadas dentro de uma igreja. Sim. Aí acaba cometendo a igreja toda, né? Sim. Porque ali sai bastante cupim, forma lá daquele bichinho de luz que você vê. Isso, aquele é cupim. Todas as espécies de cupim são os principais. Eu vou só comentar os principais, que são muitas espécies, mas é a que tem mais incidência aqui. Nós temos essa, que é o cupim de madeira seca, que nós estamos falando agora, que ele tem importância assim, para obras históricas, igrejas, e é mais comum em Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, que são cidades até mais antigas. Tá? E tudo tem explicação. Interessante. Tudo tem explicação. Aqui, que é mais campo, mais que é entre o rural e o urbano, tem mais cupim de solo, que é o brabão. Sim. Tá? Então, o pessoal daqui tem que ter muito mais cuidado. Então, as empresas aqui de Itabaraí precisam de quanto em quanto tempo fazer essa como que eu posso falar, para revisar? A descupinização? Isso. A descupinização, cada cupim tem uma metodologia, tem um manejo, né? E dentro desse manejo tem as formulações químicas que são usadas. São várias formulações. Claro. Que aí só o profissional técnico que vai falar. Sim. Mas o mais importante de tudo é o manejo. Se você tiver um bom manejo para se proteger, então começa com um bom diagnóstico. Eu vou te explicar daqui a pouco quais são os 2 principais, que é cupim de árvore, que é o Nasutitermes, e cupim de solo, que é o Coptotermes gestrói. Sim. Esses são os que dão maior incidência aqui, Itaboraí e Maricá. Tá? Esse que a gente comentou das fazendas, que é o Sintermes, vamos esquecer dele aí, pessoal. Vamos esquecer dele porque ele não causa importância econômica, não causa prejuízo financeiro, entre aspas, nenhum. Tá? Então, já vou completar o dele. Você que gosta de fazer compostagem, cuidado para não botar essa compostagem muito perto do quadrante do esquadrinhamento da tua casa. Porque pode ter esse cupim do montículo, que faz aquele estorrão, que é muito comum em fazenda, essas coisas todas. Então, nunca faça a compostagem colada no seu imóvel. Bota ele para longe. Por quê? Interessante. Não come nada, mas ele vai fazer um torrão. Então, aquele torrão está movimentando terra ali embaixo. Quando faz aquele castelo de pedra, aquilo ali movimentou a areia de algum lugar. Então, pode tirar debaixo da sapata. Então, se você estiver ali muito perto da sua casa, você pode dar problema. É verdade. Tá? Mesmo ele não comendo celulose. Mesmo ele sendo uma verdadeira minhoca. Que eu já peguei, inclusive, 2 casos aqui em Itaboraí. Lá perto do batalhão, num condomínio ali. Ali, Sossego, né? E uma senhora também no Sossego também, que ela fazia muita compostagem, acabou enchendo desse cupim na casa dela lá. Esteticamente ela queria tirar, a gente foi lá e removeu. Tá? E esse cupim não teve a formulação de veneno é completamente diferente dos outros. A madeira... Só trata com gás, esse de que dá em fazenda. Só com gás? Só resolve com gás. Se for jogar veneno, a formulação de calda, spray, não vai resolver. Não resolve. Não resolve de jeito nenhum. Se a pessoa for lá na casa agrícola comprar remédio para matar cupim? Vai se arrebentar. Por quê? A incidência, a prevalência maior é cupim de solo e cupim de árvore. Todos 2, hoje em dia, a gente faz um medicamento que se chama para formar uma barreira química. Por exemplo, cupim de solo, Coptotermes gestrói, você vai ter que furar a casa e fazer uma barreira química. Tá? Não tenha dúvida que você tem que fazer isso. Só que o cupim você tem que ser o veneno certo, é específico para o cupim. Ah, não pode ser qualquer um. Não pode ser qualquer um. E esses produtos que são feitos, por exemplo, posso fazer jabá para os outros? Não. Pode. Não devo porque é errado pra caramba. Não vou falar, não. Tem um que é bem comum, tá? Então diz, não sei o que é cupim. O que acontece? Cara, aquilo ali é derivado de petróleo. Tem querosene na formulação dele. Então, o princípio já está todo errado. Já cai por terra. Tá. Por quê? Quando você aplica um produto desse, você vai formar vapores orgânicos e inorgânicos naquele ambiente. Sim. Tá? O cupim, ele tem como se virar com aquilo lá. Por quê? Na caixa de indivíduos de qualquer espécie de cupim, eles funcionam do mesmo ciclo. Tá? Então tem o rei e a rainha, que é o 0 da colônia. Aonde a rainha entrou,
ela nunca mais sai, é como se fosse uma jaula. É mesmo? É, tipo assim. Ela morre lá? Ela vai morrer lá. E dura bastante. A rainha de cupim de solo dura 30, 34 anos. O quê? É, bastante. Que isso? É, bastante tempo. Vive mais do que gente. É, bastante tempo. Caramba! É, dura bastante tempo. Então, é só você imaginar. Uma senhora, uma menininha de 18 anos entrou nessa sala aqui do estúdio. Nunca mais ela vai sair. Nunca mais. Rapaz. Aí tem o rei que vai vir aqui, transa com Como ela. é que pode um bichinho tão pequeno durar mais que um cachorro? Isso, é impressionante, né? Mas ela é super protegida. Por quê? Vamos falar sobre esse cupim de solo. Onde ela está, ela vai ficar totalmente abrigada, vai ser protegida pelos operários e soldados. Tá? Aí tem as formas aladas de substituição. As formas aladas para aumentar o território de alcance dela. Tá? E fica tudo igual a um porta-aviãozinho, tudo dentro daquela colônia lá dentro, aguardando um momento propício para levantar voo. Tá? Naquele levantar de voo, aquilo chama-se voo nupcial. Isso acontece de 6 em 6 meses. Todas as espécies de cupim fazem isso. Interessante. Tá? É uma maneira dele de aumentar o território de conquista dele. Então o bicho é preparado, não é de Deus. Interessante. Como é que pode, Interessantíssimo. Né? E aquela asa é para ele chegar com facilidade em outro território. Só que a asa atrapalha. Aí um corta a asa do outro. Aí o que acontece? Se entrar em qualquer frecha que tem no teu ambiente depois de uma revoada, é perigoso. Sim. Por quê? Ali um corta a asa do outro e eles vão procurar acasalar. Se entrar um macho com macho, novela da Globo. Se entrar uma fêmea com a fêmea, novela da Globo. Se por acaso entrar um macho e a fêmea, aquela fêmea vai se tornar a rainha. Vamos voltar para aquela porta que ela entrou. Ela nunca mais sai daquele canto. Rapaz. Incrível, né? Incrível. Ele foi feito para resistir bem, para alcançar e aumentar o número de indivíduos para ele fazer a função dele na natureza. E aí a casa leva um senhor prejuízo, senão... Leva porque cada parida que ela dá, de acordo com o clima, com a época do ano, é 3.000, 4.000 filhotes. Rapaz. Aí você vai somando isso. E ele precisa de alimentação. Em quanto tempo ela vai gerar ovos? Ela depende do clima e das condições, se são favoráveis ou não. Aí são variantes, há uma discrepância de um local para o outro, do clima para o outro. Isso aí não tenha dúvida que tem variação. Mas no verão quente mesmo, aí já era. Elas estão parindo toda hora. Engraçado, 30, 45, 60 dias estão parindo. Parece que